Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito, podcast vascular, direto do Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular. Nós estamos recebendo aqui o Dr. Fabrício Santiago, da Regional do Goiás, inclusive professor da UFG, para trocar uma ideia com a gente sobre trombose venosa superficial, que é o nome correto da antiga tromboflebite. Fabrício, seja muito bem-vindo ao Frêmito Podcast. Valeu, obrigado pelo convite aí, gente. Vamos lá. Faz sentido mudar de nome mesmo, cara? Não é mais tromboflebite? Eu costumo brincar que, assim, eu tive um professor na faculdade, que ele era professor da patologia, que ele dizia que a gente jamais podia usar a patologia como sinônimo de doença, né? Então, assim, é uma definição, um termo que hoje no português, teoricamente, se você entendeu o sentido da palavra, mas do ponto de vista, existe uma pegada aí, talvez, com relação à severidade da doença. Porque quando você usa o termo tromboflebite superficial, às vezes você está minimizando um processo que a gente sabe bem está associado, por exemplo, a uma embolia pulmonar. Né? Então, porque às assusta vezes mais o paciente. Né? Isso. E até a própria comunidade médica. É mais ou menos igual à mudança que houve na corona flebectásica, sair do C1 para C4. Porque a gente sabe que a corona flebectásica está associada mais a eventos tromboembólicos e a evolução para quadros mais avançados, CA, C5, C6. Seria mais ou menos uma analogia, né? Cara, esse é um tema complexo para você palestrar e ensinar aqui no Congresso, porque a gente sabe da escassez de literatura sobre as condutas terapêuticas, né? A gente sempre tem que orientar o plantonista de pronto-socorro ao que fazer e às vezes também gera dúvida, em especial naquelas que estão próximas de crossa ou que são muito extensas. A gente tem evidência de tratamento químico e tratamento mecânico. Ensina um pouco para nós, cara, qual que é a melhor evidência atualmente? Gente, o que a gente tem de evidência mesmo e que está muito bem composto nas diretrizes é o tratamento, como você falou, medicamentoso, né, o químico. O uso de anticoagulantes, seja na forma injetável ou via oral, e associado ou não a anti-inflamatório, dependendo da indicação, como você mesmo falou, vai depender da circunstância, da extensão do trombo, enfim. O que não existe muito bem descrito na literatura, que é tema da nossa aula, inclusive, qual é o papel de outros tipos de tratamento adjuntos, que nesse caso é a terapia compressiva, dentro desses quadros inflamatórios agudos, trombóticos agudos no sistema venoso superficial. E realmente, a escassez, como você falou, nessa circunstância específica, ela é muito grande. A gente não tem muita coisa. E, assim, eu fico muito feliz em falar que, apesar dessa escassez, uma das únicas diretrizes no mundo que tem a menção da utilização da terapia compressiva nesses casos das flebites, das tromboflebites, das tromboses superficiais, é a nossa brasileira. É a guia publicada em 2018. Fabrício, você está falando exclusivamente de via safena ou de qualquer vez? Tudo. Qualquer vez, o foco normalmente sempre é mais dos troncos safênicos, porque a trombose dos troncos safênicos está mais associada aos eventos embólicos. Né? Agora, a tromboflebite de veias varicosas, ela está associada mais a uma diminuição de qualidade de vida, no caso dor e edema, né? Tá. Então, assim, é um tema bem complexo. Deixa eu fazer uma pergunta, então, direta, que é a pergunta do plantonista. Quem merece anticoagulação? Olha, eu digo para você assim, vamos ser bem técnico. Trombo estendeu mais de 5 centímetros num tronco safênico. Anticoagulante em dose profilática. Independente da altura. Então, assim, seria mais ou menos a diretriz. Mas, obviamente, estando na coxa é praticamente obrigatório. Estando a 3 centímetros da junção safeno-femoral ou mais, aí você tem que ter anticoagulação plena. Isso é o que a diretriz nos mostra. Assim, então, seria a extensão do trombo, a progressão do trombo, o trombo progrediu, enfim. Mas o que eu digo para você é assim, e vocês com certeza têm essa experiência clínica também. Os anticoagulantes orais, e já existem estudos já publicados nisso daí, estudos bem interessantes, tanto com anticoagulante oral, mas principalmente com os injetáveis, eles melhoram muito os sintomas. Tá? Os anti-inflamatórios não esteroides, eles também melhoram o sintoma e tudo, mas o anticoagulante, ele principalmente, aí já vou frisar, em safena, na minha opinião pessoal, ele é a droga que tem que ser utilizada. Então, eu concordo com você, eu vejo na minha prática a melhora do paciente que recebe enoxaparina. Então, Sim. Cabe anticoagulação mesmo para paciente com trombose superficial de uma veia varicosa ou membro superior?
Veia varicosa não necessariamente, mas como eu falei, especifico troncos safênicos, tá? Que é Então, onde mas um paciente com muito sintomático de uma flebite e de uma veia varicosa. a flebite de uma veia varicosa eu não acho que caiba. Tá. Eu acho que aí Independente do sim, são tratamentos adjuvantes. No caso, o anti-inflamatório não esteroide junto com a compressoterapia, as compressas, enfim, aqueles tratamentos adjuvantes até E só para inflamatórios definir o tempo de anticoagulação, na verdade. Você, Pois então, é, quando falou. você está anticoagulando um paciente, eles recomendam, toda vez que você é assim, ó, toda diretriz que fala que você anticoagula um paciente pleno, são 3 meses. Uhum. Uma trombose venosa profunda. Tá? Eu traduzo isso para trombose superficial. Os estudos onde você usa com as doses profiláticas, que seriam as flebites menos agressivas, 45 dias. Que foram os estudos mais tradicionais, o Calisto, né, que mostraram o uso do fondaparinux, que seria uma das drogas mais utilizadas. Então, 45 dias. Se você está usando uma droga, uma dose profilática, e se você entrou com dose de anticoagulação plena, por qualquer razão que seja, junção safenofemoral, extensão, aí sim são 3 meses. Sem dúvida. Deixa eu te apertar um pouco mais nesse tema, Fabrício, porque eu também passo perrengue da minha prática. Você tem um caso de trombose venosa superficial próximo à junção. Nós definimos que vamos anticoagular esse caso. Tratar como se fosse uma TVP. Perfeito. Mas esse caso vai operar. Merece filtro ou não merece filtro? Mas aí você me apertou, mas aí eu tenho que saber dados. Vou te Vai operar o quê? Fazer o quê? Não, legal. Eu passei por isso há poucas semanas. Um urologista me ligou, era um câncer de próstata que estava com uma trombose venosa superficial de safena. Era extenso, estava próximo da junção. Eu indiquei tratar como anticoagulação por pelo menos 3 meses, mas como era câncer, provavelmente eu ia estender esse negócio. Perfeito. Mas vai operar próstata robótica, né? E aí eu fiquei nessa sinuca de ficou bico, com medo porque do na sangramento. literatura é categórico. Não existe indicação de filtro para TVS. Mas e agora? Eu estou tratando como TVP? Aí é assim, ó, bom senso clínico. Imagina o seguinte, você tem, numa situação como essa, até 35% de embolia pulmonar, provável. Você está falando de uma situação onde a embolia pulmonar já foi provada que acontece. Você tem uma contraindicação de uma anticoagulação que você julgou ser plena, filtro de via cava temporário. Que é uma TVP, né? Você está tratando como TVP. Ponto. Você está tratando como... Ponto. Porque aquele trombo está ali junto da veia femoral comum. Então, assim, aí que eu falo, é o bom senso. Melhor eu ligar para ele, né? Só de Escuta, rapidinho, suspende, pessoal. suspende. Volta. E existe, às vezes, o que acontece muito hoje, assim, é um se agarrar muito à literatura, que eu concordo, porém, existem situações onde isso tem que ser muito bem, a gente tem que discernir muito bem, que é, como eu falei, o bom senso clínico. Eu acho que nada mais do que... Hoje eu falei uns termos na aula que eu falei que são interessantes, que é inteligência emocional, a inteligência racional e a inteligência intestinal. É aquele paciente que você, quando indicou anticoagulação e você julgou aquilo sendo um evento embólico potencial, então é um evento que tem uma chance real de acontecer. Se existe uma indicação para um paciente com trombose venosa profunda nessa situação, para um filtro, por que não usá-lo? Apesar de não existir evidência, você entendeu? Legal. Sobre evidência científica ainda. Por exemplo, tromboses venosas superficiais, dose de profilaxia, 45 dias de fondaparinux, a literatura diz para nós, prático, cara. Como é que eu faço isso, cara? Não Fonda não faço. vai rolar. Não Posso faço. passar para um DOA que eu posso usar uma enoxaparina? Aí é uma conduta que é muito legal. Paciente muito sintomático, com processo inflamatório, você usa a heparina de baixo peso molecular 7 dias e transiciona para um anticoagulante direto. É o que a gente faz para trombose venosa profunda, dose profilática. Então, a gente faz isso muito em trombose venosa profunda, porque a gente sabe que as heparinas têm um efeito anti-inflamatório potente. E um paciente muito sintomático, tirando aquele de flegmase, onde você vai fazer dripping de heparina, enfim, que você eventualmente até dá a própria heparina com o intuito de ali ter um evento anti-inflamatório medicamentoso. Por que não fazer isso também na própria tromboflebite? Lembrando que já existem publicações com a utilização dos DOACs na trombose superficial, tá? Então, como eu falei, fazer mais ou menos um jogo do que a literatura te dá e do que o seu bom senso clínico diz, desde que você não prejudique muito o paciente. Fabrício, e o papel da compressão, então? Pois é, inclusive foi tema da aula, né? Essa é uma coisa extremamente controversa. Existem tratamentos adjuvantes à trombose superficial. E tem os tratamentos tópicos, as compressas, e zero de evidência ou praticamente nenhuma. E é uma temática interessante porque nós temos uma evidência muito escassa em literatura, como eu falei,
A nossa diretriz de 2018, com muito orgulho, é uma das poucas que fala sobre a indicação, qual o papel da terapia compressiva, no caso, seriam, que a gente tem hoje, são 2 diretrizes, uma europeia e a nossa brasileira, que falam da utilização das meias de compressão, as meias elásticas, na trombose venosa superficial como o tratamento adjuvante, é importante entender isso, na fase aguda, tá? Baseado num estudo apenas que existe, foi feito, um estudo randomizado, até bem conduzido, onde um grupo dos pacientes usou meias elásticas, compressão 20-30, e outro grupo não usou. E não houve diferença nenhuma de dor, de qualidade de vida, nem nada. Porém, o grupo que usou meia, a extensão do trombo foi menor. Então, assim, eles tiveram uma evidência ecográfica, não talvez tanto clínica. Então, baseado nisso, né, que as diretrizes começaram a entender que realmente funciona. Porém, aí que eu falei para vocês, já vai cair como uma moeda aqui, uma mão na roda, a questão do bom senso clínico e a experiência clínica também. A gente aprende muito com o pessoal da Europa, principalmente do pessoal do Clube de Compressão Internacional, sobre terapia compressiva, sobre dogmas e controvérsias que eles utilizam muito a terapia compressiva. E dentro dessa utilização da terapia compressiva, uma coisa muito subutilizada por nós ainda, sul-americanos e latino-americanos, é a terapia compressiva de curta elasticidade, que são as bandagens, né? O europeu maneja com muita maestria, né? O médico em si, os profissionais de saúde. E a terapia compressiva de curta elasticidade, ela tem um efeito analgésico, anti-inflamatório e redutor de edema importante. E assim, eu falo para vocês isso por experiência clínica pessoal, e a gente aprende isso com eles lá. Então, a trombose venosa superficial, hoje, aprendendo muito com eles, inclusive, eles tratam como tratamento adjuvante a bandagem de curta elasticidade por 7 dias, que foi mostrado na nossa aula, né? E clinicamente é um resultado muito legal, funciona muito bem. Vejam nos pacientes, obviamente, sintomáticos, que tem um edema, que tem um queixas, né? O paciente que tem, como ele perguntou, o paciente tem uma flebite e uma veia varicosa superficial, não tem muito sintoma, não vai. Eu costumo dizer que assim, a gente tem que usar o mínimo para obter o máximo. Você não vai ficar inventando moda com o paciente que às vezes você não tem necessidade. Gerar mais dor nele tentando fazer. Ponto, entendeu? E para a gente finalizar, Fabrício, com relação uma pessoa que não assistiu tuas palestras, pudesse deixar uma mensagem final, um highlight para eles. O highlight da palestra, que talvez fosse o foco em trombose superficial, é terapia compressiva. A gente precisa entender melhor de terapia compressiva, porque hoje, acredito eu, né, posso estar errado, isso está mudando muito. Quando a gente fala de terapia compressiva, a primeira coisa que vem na mente do cirurgião vascular, do residente, é meia elástica. É um universo à parte, a terapia compressiva, composto de dezenas de dispositivos, meias com diferentes tipos de tecido e composição, com diferentes tipos de grau de elasticidade. Então, existem conceitos como esterese. Então, existe muita coisa dentro da terapia compressiva. A dúvida não é só se é sigvários ou menos. Não, de forma nenhuma, de maneira nenhuma. É até, inclusive, qual o material da própria meia que você está indicando, que muda. Uma meia de malha plana, por exemplo, tem uma meia muito diferente de uma meia elástica convencional, você entendeu? Então, é entender mais a terapia compressiva, independente de ser uma trombose venosa superficial, um linfedema, uma úlcera. Então, é compreender melhor a terapia compressiva. Legal. Obrigado, Fabrício, pelos ensinamentos e pelo seu tempo, cara. Valeu, obrigado a vocês. Não deixe de continuar acompanhando os episódios do Fremito, podcast vascular direto do Congresso Brasileiro. Fremito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.